Boa tarde, estamos começando aqui mais um Infra Podcast aqui do IPOS, Instituto de Especialização. Hoje estamos falando diretamente do primeiro Infra Roads, primeiro evento sobre rodovias organizado pelo IPOS. E aqui eu tenho dois colegas de profissão super experientes, o Marcos e o Rafael. Boa tarde. Primeiramente queria agradecer vocês pela excelente palestra que vocês puderam contribuir aí para o nosso evento e queria perguntar para vocês o que vocês estão achando do evento, como foi a palestra, como está sendo essa troca de informações aí com o pessoal que está participando do evento. Olha, eu gostaria de parabenizar vocês aí pelo empreendimento. Acho que foi uma boa divulgação. Vocês conseguiram juntar o pessoal mais experiente com essa turma mais nova, quer dizer, isso era um dos objetivos nossos, vir aqui hoje, tentar fazer uma palestra técnico-motivacional, mostrar que tem bastante coisa para a gente desenvolver, que a gente precisa de gente também colaborando aí junto conosco, né? Precisamos de renovar, ter sangue novo. E eu acho que é isso aí. Vocês têm um papel muito importante na formação desse novo pessoal, né? Desse pessoal, digamos, esse pessoal que está chegando agora, né? Que tem esse, digamos assim, esse gás, esse interesse de contribuir, e a engenharia precisa, né? Hoje a gente nota, os eventos que a gente participa, a gente verifica muita gente de cabelo branco, né? E a gente precisa transmitir o bastão para outros que estão chegando aí. Então, eu fico muito feliz em chegar aqui num evento, né? E principalmente vocês estão falando que é o primeiro de vocês, então quero dizer que foi uma bela iniciativa e espero que vocês continuem fazendo isso, porque vocês nos ajudam a motivar essa turma nova aí a seguir também na carreira de engenharia, principalmente na nossa área. Tá certo. Queria perguntar para os dois, cada um de vocês pudesse contar um pouquinho da sua trajetória e como chegaram nessa área de pavimentação. Sim. Então, Felipe, a minha trajetória ela é basicamente toda a minha vida de Extratura. Então, eu comecei ainda no grupo Ipiranga, que hoje é a Extratura. Comecei em 1999, tá? Nos laboratórios da Extratura. Eu pude acompanhar muito o desenvolvimento do micro-revestimento, tá? Desde formulações, as aplicações, os equipamentos. Então, isso eu pude acompanhar desde o início, tá? E hoje a gente tenta levar para o pessoal, igual o Rafa falou, o pessoal mais novo, trazer um pouco dessa história do que foi o desenvolvimento, né? A busca de novos equipamentos, a ida dos engenheiros da então Ipiranga para a Europa, para os Estados Unidos, para poder trazer essa inovação para o Brasil. E a gente está falando ali mais ou menos de 30 anos, e hoje a gente participa de congressos e verifica que esse tema do micro-revestimento ele é muito atual. As concessionárias de rodovias, os órgãos públicos, as construtoras, todas executando micro-revestimento. Então eu fico muito feliz de ter participado do início da técnica, né? Ainda no Grupo Ipiranga, e espero contribuir com esses meninos mais novos, igual o Rafa colocou muito bem, que eles precisam precisam entender a história para nos ajudar a desenvolver o futuro. E o Rafael, como é que começou, Rafael? Eu comecei como engenheiro químico, fazendo estágio em química, na parte de petróleo, química do petróleo. Engenheiro químico? Sou engenheiro químico, E aí eu comecei trabalhando lá na área da refina, do refino do petróleo, na refinaria. Depois fiz um estágio de petroquímica, aí eu achei que eu ia ser um engenheiro da área petroquímica. Ia trabalhar com polímeros, enfim, me especializei nessa área de polímeros e processos petroquímicos. E aí surgiu essa oportunidade na Ipiranga para trabalhar com asfalto. Eu conhecia muito pouco da área, né? E aí quando eu cheguei, eu pensei, nossa, eu estudei, mas aqui eu acho que pouca coisa eu vou poder contribuir. E aí eu comecei, naquela época a gente começou
eu sempre tive esse viés da tecnologia, de desenvolver, tipo, misturando um engenheiro de campo com um químico de bancada, assim, né? E aí eu comecei a ver que ali tinha um espaço, que tinha muita coisa que a gente tinha lá fora, em que pese que ainda era muito difícil, porque a internet estava começando recém, e eu recebia muito material, mas era material de fora, de colegas que tinham ido para o exterior, aproveitava muito o pessoal que trazia de empresas, né, multinacionais que traziam material para eu estudar, e eu comecei a ver, pô, mas os caras estão fazendo coisa diferente lá fora. Aí a gente começou a estudar um pouco mais essa questão de tecnologia, dos asfaltos, né, como é que modificava, como é que utilizava, as técnicas que se empregavam, principalmente na França, que é um país de referência para processo a frio, e nos Estados Unidos, que teria um forte apoio, né, um forte viés para a pesquisa nos Estados Unidos, e a partir do DENIT de lá, que é FHWA, então a gente ia para lá para, digamos assim, beber lá na fonte, né? E entender como é que as coisas tinham acontecido, como é que o processo de desenvolvimento tinha acontecido. Eu estou falando de 40 anos, né? Quando eu entrei assim, na empresa. Então, na realidade, tinha muita coisa para desenvolver. O asfalto recém estava tendo um tratamento diferenciado pela própria Petrobras, que é a fornecedora aqui no Brasil, a maior fornecedora de asfalto. Então, aí a gente começou, e aí eu muito técnico ainda, imaturo, né? E no início eu pensei assim, né? Pô, eu preciso começar a trabalhar, mas eu tenho que entender um pouco mais da engenharia de pavimentos, da engenharia rodoviária. E aí eu fui buscar esses conhecimentos, né? E daí eu fui, tinham referências, fui para São Paulo, aí estudei lá na USP, fiz mestrado, porque na graduação a gente vê muito pouco a questão da área rodoviária. No caso da engenharia química, a gente tem poucas aulas, né, de asfalto, tem da área de petróleo, refino, petroquímica, mas asfalto é uma particularidade, o nosso nicho é um nicho pequeno relativo à área de engenharia como um todo, né? Mas eu vi que ali tinha um intercâmbio muito grande entre engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, químicos de petróleo. Então, dava para a gente conhecer muita gente e conhecer muita coisa de outras indústrias também. E eu, cara, sempre fui um cara curioso, né? Então eu fui atrás, aí estudei, fiz São Paulo, depois voltei para o Rio Grande do Sul, aí fiz doutorado também no Rio Grande do Sul, sempre aí focado, porque eu digo, eu tenho que falar a linguagem do engenheiro civil, porque senão eu não vou, se eu falar de macromolécula, polímeros, copolímeros, né, e essa é a linguagem do engenheiro químico. Mas, né, o engenheiro mecânico trabalha com equipamento, o engenheiro civil trabalha na escala da tonelada e do metro cúbico, e nós, engenheiros químicos, trabalhamos na escala da parte por milhão, parte por bilhão, e a coisa que a gente não enxerga muitas vezes. E o engenheiro é um cara pragmático, o engenheiro civil. Então, resumindo, foi isso. Aí a gente, né, começou a entender um pouco mais da minha área focada na engenharia de pavimentação, e a gente começou a entender mais da química do asfalto, para produzir os produtos asfálticos, mas também entender da onde o nosso produto estava inserido dentro da estrutura do pavimento, e para isso entender um pouco mais da área de construção, de manutenção de rodovias. E essa foi minha trilha aí durante 40 anos. E agora eu estou envolvido e motivado numa fase aí que a gente entende que tem que captar novos valores. Exato. É isso. Hoje em dia, eu tenho acompanhado aí, principalmente por ser professor e tudo mais, que existe uma fuga muito grande de alunos da engenharia. Hoje em dia as pessoas querem ser influencer e tudo mais. Próprias universidades federais, que antes a proporção para a engenharia era 20:1, hoje está 3:1. E isso vai ter um reflexo grande em pouco tempo, né? O engenheiro vai ter a preço de ouro, na realidade, né? Então, queria perguntar para vocês como é que vocês estão vendo isso, estão sentindo dificuldade em encontrar profissionais? Sim, e isso é um dos problemas que a gente tem no nosso setor. É um setor muito especializado e, normalmente, a gente precisa formar. E aí entra
né, a questão de quem é que está disponível, quem é que está interessado em formar. O nosso trabalho, a maior parte é na estrada. E hoje, essa turma, já com as tecnologias hoje, com as tecnologias digitais, às vezes você vai para um lugar em que você não tem nem acesso a uma internet, não tem acesso, o celular pouco ajuda, né, para fazer os contatos, né, entrar nas mídias sociais, essa coisa toda. Então, não são todos hoje que, dentro desse escopo, que estão, digamos assim, motivados, interessados em ir para o campo, ir para a estrada que às vezes nem existe, que está sendo construída, ou uma estrada que tem manutenção e fica longe da família, fica longe dos amigos, né? Enfim, então mudou um pouco isso, né? Então essa dificuldade a gente encontra hoje de o pessoal que existe está trabalhando. Que existe, que a gente conhece. É um nicho que a gente conhece, são as mesmas pessoas. Acaba se conhecendo todo mundo. Né? E todo mundo se conhece. Mas, assim, quando a gente encontra, eu falo a mosca branca, né? Quando a gente encontra a mosca branca, aquela pessoa que a gente diz, pô, esse tem um baita potencial, vamos investir aqui. Que foi o caso do Marcos, foi o caso de muitos outros que chegaram depois. Mas hoje eu digo assim, ó, nós temos que dar o exemplo, tentar motivar esse pessoal, que está muito voltado hoje para as tecnologias digitais, para a inteligência artificial, né? E a gente, nós engenheiros somos muito pragmáticos, somos muito... nós temos que, muitas vezes, ir para a obra e realmente executar com as ferramentas que a gente tem. Então, a gente tem que ser um pouco criativo, um pouco, né, empreendedor, então, de tudo um pouco. E técnico também, porque não pode esquecer das boas práticas. E a gente, às vezes, encontra pessoas que, em seguida, a gente se decepciona porque não tem esse perfil. Né? E muitos também dizem, olha, não é meu... Não, aqui não é minha praia. Então, a gente precisa realmente formar essas pessoas e vocês aí do IPOS têm, né, talvez seja a primeira porta que eles entrem para começar a ter o contato com a realidade, né, com o mercado profissional, enfim. Também essa questão de trabalhar com asfalto, ligantes e tudo mais, uma pessoa tem que gostar muito de estudar, laboratório, pesquisa, né? Hoje em dia, no nosso país, querendo ou não, é muito limitado essa questão da pesquisa, né? Bastante limitado. E, Felipe, essa questão de laboratório, igual você comentou, né? A gente tem puxado o pessoal das escolas técnicas também, o pessoal de engenharia, para vir para o setor de pavimentação. E iniciativa igual a de vocês, do IPOS, né? Você, o Giovanni, isso só agrega. Porque a gente pode mostrar, assim, em geral, né, para o pessoal que é bom, que essa questão mesmo do podcast, isso é um negócio legal, é inovação, é tecnologia. Então, isso também faz com que seja mais atrativo. Então, de novo, parabenizar vocês do IPOS, você, Giovanni, por essa iniciativa desse primeiro InfraRoad. Esperamos o ano que vem de novo estar aqui. Com certeza. E vamos em frente. Seguir em frente, né, Rafa? E eu queria fazer um convite aí, né, para estágio. Né, que eu acho que... eu nem comentei isso com o Carlos, mas acho que o Carlos vai aprovar, que é o CEO da empresa, que está aqui junto conosco. Mas, assim, o que eu vejo é o seguinte, que muitas vezes o pessoal não tem noção do que a gente faz. Então, o estágio te dá essa possibilidade, tu entrar na área e falar, pô, é isso aqui, esse troço é legal. Gostei, não gostei. Eu acho que isso aqui era uma coisa pequena, que tinha um negócio muito específico. Eu mesmo, quando eu entrei, disse, o que eu vou fazer na tecnologia do piche da pedra? Aí eu fui ver que por trás do piche da pedra tinha muita engenharia. Então, as pessoas às vezes não conhecem e tendem a minimizar. Né? Fazem uma interpretação que é uma interpretação completamente errada. Tem muita coisa que dá para fazer na área, para o engenheiro fazer.
Tem muito a contribuir, muito a desenvolver e uma capacidade, digamos assim, de realização pessoal muito grande dentro da área. Tanto é que eu saí da petroquímica, né, ou melhor, nem entrei na petroquímica, e depois eu fui para esse lado aí e nunca mais pensei em vou voltar para onde eu... Era uma idealização da faculdade da engenharia química e ir para a química e petroquímica. Mas depois que eu vi a área do asfalto, eu digo, não, aqui eu posso ajudar bastante, eu posso contribuir, eu posso fazer a diferença, posso ir atrás. Então, eu acho que falta um pouco isso. Então, a ideia do estágio é justamente essa. Quer dizer, o sujeito vem aqui, faz faz a pós, né, estuda, e aí ele vai lá e tem a oportunidade de fazer um estágio para ele fazer na prática. E a estrutura da empresa, da Extratura, hoje, temos um centro de desenvolvimento que é um dos melhores centros de desenvolvimento privado do país. Tá? Então, acho que vale a pena esse pessoal passar por lá, entender como é que funciona, porque eu digo, tudo começa e tudo termina no laboratório, seja para conceber, seja para controlar. Então, o laboratório é a porta de entrada, e a partir dali ele vai conhecer os produtos, vai conhecer a fabricação, vai conhecer a aplicação desses produtos na pavimentação, e não vai se restringir só ao asfalto, daqui a pouco ele está trabalhando com outros materiais, como cimento, fibra de vidro, produtos químicos, tensoativos, né? Tem uma vasta, né, gama aí de produtos que o engenheiro pode trabalhar e pode se especializar numa área. Ele pode ir para uma área de vendas, ele pode ir para uma área mais comercial, ele pode ir para uma área mais técnica, ele pode trabalhar na pesquisa e desenvolvimento dentro do centro de pesquisa, enfim, é uma oportunidade. E para nós é muito bom porque, como eu falei, a gente precisa formar esse pessoal também, né? Então, a nossa contribuição dentro da indústria é ajudar também, no modo de falar. Na realidade, é um investimento que também a gente faz porque esse estagiário de hoje pode ser, né, como eu comecei e pouco sabia de asfalto, o próprio Marcos também era estagiário. E eu acho que a partir daí a mosca branca, né, vão aparecer mais moscas pica brancas. A mosca branca ali e a gente consegue ter um profissional, um colega, né, uma pessoa que vai nos levar o bastão para outro, né? Bom, queria agradecer imensamente vocês por estarem aqui batendo esse papo pela palestra. E tenho certeza que a gente vai se encontrar ano que vem, assim como em outros eventos. E dar parabéns aí para a empresa, a Extratura, a empresa séria, com grande porte, desenvolvendo grandes trabalhos, né? E, enfim, deixo aí para vocês fazerem as considerações finais aí. Olha, a consideração final é agradecer mais uma vez, parabenizar, acho que pela coragem, né, porque a gente sabe as dificuldades, uma iniciativa privada, né, o conhecimento ainda não é valorizado nesse país como deveria ser, e vocês estão ajudando a gente levar isso para um outro patamar. Eu acho que isso é muito, muito interessante, né? E eu acho que deveria ter mais iniciativas como essa, e a gente vê que se faz um bom trabalho, esse trabalho é responsivo. As pessoas estão vindo, o evento hoje tem, eu não sei exatamente quantas pessoas aqui, mas tem mais de 300, com certeza, de 300 a 400. Tivemos mais de 400 inscrições encerradas. Por limitação do local. Então, para um primeiro evento... Então, existe interesse, né? E isso é importante. Se tem público, é o que a gente precisa. Então, nós estamos à disposição. O que a gente pode contribuir é ajudando aí também, se houver outros eventos, trazer um pouco mais de nossas experiências práticas aí, né, da realidade que a gente enfrenta, até das dificuldades hoje, né? E também colocar a empresa, a Extratura, também como um complemento, aí, se vocês acharem que é importante complementar com a parte prática. Eu, pessoalmente, acho muito legal, né, unir a teoria com a prática, né? Então, a gente está disponível lá, né, se precisar.
Muito obrigado. Felipe, da minha parte também é só agradecer ao IPOS pelo convite, né, pela gentileza de vocês de nos receberem aqui em Curitiba. E nos vemos em 2027, então, né? De repente a gente pode até combinar de a gente fazer uma visita na sede da empresa de vocês para estar mostrando para os nossos alunos e tudo mais. O convite está feito. Acho que seria uma... O convite está feito. Pede para ele falar, ele falou sobre a empresa, oportunidades de estágio, mas fala da grandeza da empresa também, de números da empresa, para que a pessoa também queira, faz o CEO. Eu vou convidar aqui o meu colega, amigo e uma pessoa que também é entusiasta, que nem nós aqui da tecnologia, mas que hoje está com a batuta aí de conduzir essa empresa Extratura para um outro patamar. Ele tem muitas ideias e muitas dessas ideias ele já está colocando em prática. Eu gostaria que, já que ele está aqui, que ele mesmo falasse um pouco dos desafios que ele mesmo elencou para ele, né? Foi ele que colocou, eu quero fazer isso. Então, queremos escutar os desafios que ele tem aí, né? Novamente, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, IPOS. Eu acho que eu sou um apaixonado pelo estudo, né? Pela educação, por aquilo que pode gerar conhecimento. Então, quando a gente vê saindo de Curitiba, saindo aqui do Paraná, um estado pujante, um estado que tenha na sua infraestrutura, talvez hoje, dos programas que estão em aberto no país, um estado que tenha maior malha rodoviária contratada para ser feita, restaurada, construída com outros projetos grandes. Então isso é muito interessante, isso é relevante não somente para nós do segmento, mas é relevante para a sociedade. Eu costumo dizer que o nosso segmento da infraestrutura rodoviária, ele não trata simplesmente daquilo que eu como empresa quero, vocês como da parte educacional quer, mas ele trata da possibilidade das pessoas irem e virem em segurança. Isso está na nossa Constituição como premissa da nossa lei, e nós estamos aqui com engenheiros e equipamentos e a parte técnica para permitir que essas pessoas possam ir e vir com segurança, com qualidade, com conforto, né? E aqueles que contratam o serviço com uma durabilidade de estrada. Então, esse eu acho que é o principal desafio de cada um que está nesse segmento. Falando um pouco da Extratura, agradeço pela oportunidade. A Extratura, na verdade, falava com o Giovanni logo no começo, quando a gente vem acompanhando e eu vi que saiu o primeiro infraroad, nós fomos a primeira distribuidora de asfaltos que investiu nesse infraroad. E nós falamos assim, nós queremos estar junto, acreditamos nisso e vamos caminhar nisso. E ficamos muito contentes com todo o resultado depois dessa jornada que vocês empreenderam. A Extratura é uma empresa de 59 anos. Nós somos uma indústria que passou por diversos segmentos. Ela, como já dito aqui, dos nossos dois colegas engenheiros aqui, colegas eles, eu não sou engenheiro, mas colega eles engenheiro, que trabalhando com a Ipiranga Asfaltos. E na sequência também, esse mesmo CNPJ, ele foi também BR e Petrobras, né, do grupo da Petrobras. E há 4 anos, então, um fundo de investimento, o fundo comprou essa empresa e tem novamente colocado a Extratura num caminho que já foi o caminho da Extratura. E a Extratura hoje, então, vem trabalhando, nós temos aí penetração no Brasil inteiro, com fábricas no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, em Fortaleza, com acessos na região de Roraima, região de Manaus, e com escritórios espalhados em todo o nosso grande país. E isso faz com que nós possamos atender toda essa segmentação e necessidade. E revitalizando e trazendo novamente ao mercado aquilo que a Extratura sempre foi. Uma empresa de inovação e uma empresa de qualidade. A Extratura nunca deixou de ter os seus profissionais, mas com essa história que eu contei para vocês nos últimos tempos, ela muitas vezes perdeu a referência. E novamente nós estamos trazendo isso ao mercado. A Extratura hoje está entre as 3 maiores empresas do país em termos de volume de distribuição de material. Trabalhamos com materiais nacionais e importados, desenvolvimento de produtos de alta tecnologia. Nós lançamos no ano passado um produto inovador. Esse ano vai ter novidades também, lançamento de produtos que estão sendo registrados e trazendo ao mercado a performance que o nosso segmento precisa. Então é muito bom
saber que a gente faz parte desse processo e saber que dentro do nosso escopo e daquilo que nós podemos contribuir, nós temos profissionais como Marcos, como Rafael, Maciel, entre outros profissionais que estão sempre trabalhando com a gente e buscando essa inovação. E um time inteiro focado aí para entregar um produto que esteja de acordo com as necessidades do mercado. Acredito eu também, aí se encerro dessa forma, que uma das grandes coisas que a Extratura tem colocado no mercado é porque ela tem olhado para cada projeto de uma forma individual. A gente entende hoje a necessidade do ESG, de uma revitalização das estruturas que já foram apresentadas, da tecnologia voltada para isso, como a gente pode de fato melhorar e olhar para cada item, para cada projeto, para cada necessidade, de uma forma a trazer aquilo que aquele projeto precisa e não empurrar alguma coisa que está patente ou que está no meu estoque. Então, esse é o nosso grande desafio, nosso trabalho. E, novamente, parabéns ao IPOS, parabéns ao primeiro InfraRoad, que venham muitos outros e estamos caminhando junto com vocês. Muito obrigado.